Sabe, gente, não existe momento melhor do que esse. Eu não sei com quem o Espírito Santo nessa noite vai falar, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você ora, e quando você ora, você fala. Como Deus, ele não gosta somente de monólogo, tem que haver diálogo. Quando a palavra é lida, é Ele falando com você. Existem pessoas que já, sabe, falaram tanto que Deus já está cansado de te ouvir. Será que é por falta de falar que você está sendo abençoado ou deixando de ser abençoado? Não. Você já falou tudo que você tinha que falar. Então para. Agora é o momento de você ouvir a voz de Deus. Deixa o seu celular de lado, deixa as suas preocupações de lado, e vamos ouvir a palavra. E essa palavra está lá no livro de Números 21, versículo 4 até o versículo 9. Fala a respeito da serpente de bronze, que muitas pessoas conhecem, mas traz uma verdade muito grande para os dias de hoje. Então a palavra diz que partindo do Monte Mor, pelo caminho do Mar Vermelho, para ordenarem a terra de Edom, porém na alma do povo angustiou-se nesse caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois aqui nem pão há, nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muita gente de Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, Moisés, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós ou do nosso meio essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente de bronze, e coloque essa serpente em uma haste, e levante ela, e todo aquele que for mordido pela serpente, ao olhar para aquela serpente de bronze, ele vai viver. Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém, quando olhava para a serpente de metal, vivia. O livro de João, capítulo 3, versículo 14, diz assim, olha, Evangelho de João 3,14, diz assim, olha: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, então, você conhece a narrativa do povo de Israel, um povo que viveu durante 430 anos escravizado. Era para ser somente 400, mas acabou ficando 430 anos. Mas Deus cumpriu a sua promessa, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No momento certo, na hora certa, Deus foi e resgatou aquele povo, tirou aquele povo do Egito com mãos fortes, e prometeu levar o povo para uma terra que manava leite e mel, Canaã. Mas só que, sabe, existem processos. Existe processo para você crescer, para você romper, alcançar outros níveis, chegar aonde Deus, Ele quer te levar, porque Deus, Ele quer nos levar para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Mas só que às vezes a pessoa não quer passar pelo processo. Ela quer que Deus pegue ela, coloque ela no colo, nos braços, leve e já coloque ela lá na terra que manava leite e mel. Não é assim. Você tem que passar pelo processo. Todos nós temos que passar por um processo. Você quer ser um advogado? Então passe pelo processo. Você quer ser um médico? Passe pelo processo. Estude lá os 5 anos, faz mestrado, bacharelado, sei lá, faz alguma coisa. Porque a vida é assim, gente. O povo queria sair da escravidão do Egito, queria ir para a terra que mandava leite e mel, mas não queria passar pelo deserto. Nós temos que passar pelo deserto. Não existe vitória sem guerra. Não existe conquista se você não passar por desertos, enfrentar gigantes. Mas sabe que quando Deus, Ele está com você, a vitória sempre é certa, é incrível.
É como a gente diz, não existe crente derrotado, existe crente que desiste. Volta atrás, começa a murmurar, começa a reclamar, que nem aquele povo. Era para o povo atravessar o deserto em 40 dias, mas eles levaram 40 anos. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem esperar. É no tempo delas, na hora delas. Elas querem até ensinar para Deus como Deus tem que fazer, para as portas se abrirem, para elas serem abençoadas, para elas serem curadas, para ela vender, alcançar outro nível. E não é assim. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você tem que confiar nele, acreditar nele. A pior coisa que existe é você pegar o seu carro, dar para uma pessoa dirigir, a sua esposa dirigir, e você ficar do lado dela enchendo o saco. Ou você confia que ela vai te guiar, que ela vai te levar, que ela vai te conduzir, ou você não confia. Então, meu Deus, ele não gosta de pressão. E presta atenção, toma cuidado quando você dá pressão em Deus. Toma cuidado quando você fica murmurando, quando você fica reclamando, quando você se torna moleque, criança. Que Deus não olha para mim, que Deus não está me vendo, que Deus me esqueceu. Deus não te esqueceu. Espere o tempo certo. No tempo certo, no momento propício, Ele vai te abençoar. Sabe por quê? Todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais já estão preparados para você, já estão reservados para você. Então tenha paciência. Mas o povo não tinha paciência. Chegou uma hora que Deus falou: quer saber? Esse povo só sabe murmurar, só sabe reclamar. Sabe quando você está de saco cheio? Aí dá vontade de você descer do carro, bater a pá. Então dirige essa merda aí. Vai, dirige você. Não, amor, não é assim. Não, vai, dirige. Não, bem. Oh, amor, que amor. Você acha que isso acontece só comigo, com você? Você acha que não acontece com Deus também? A palavra diz que Deus solta. Como assim, bicho? Nossa, Deus está ali, querendo ajudar, querendo, vem cá, meu filho, eu te amo, meu filho, eu morri na cruz por você, você está lá, tudo cheio de frescura, reclamando, murmurando, não esperando o tempo de Deus. Deus solta e diz: vai viver sua vida então. Não foi assim com o filho pródigo? O filho pródigo: não, me dá parte do meu bem, porque eu quero viver minha vida. Então toma, vai viver sua vida. E ele foi viver absolutamente. Perdeu tudo, gastou tudo. O povo reclamava, veja, por que o povo reclamava? O povo reclamava porque eles estavam no deserto. Presta atenção, olha aqui para mim. Veja se você não está igual aquelas pessoas. Veja, eles reclamavam, sabe por quê? Porque eles estavam no deserto. Eles reclamavam, sabe por quê? Porque eles não tinham cebola, eles não tinham ração. Eles reclamavam, por quê? Porque eles não tinham peixe para comer. Nossa, lá no Egito nós tínhamos pão, lá no Egito nós tínhamos cebola, lá no Egito nós tínhamos ração, lá no Egito nós tínhamos peixe. Eles ficavam reclamando, murmurando, chorando por coisas tão pífias, tão pequenas. E Deus preparando algo tão grande para dar para eles. É como você ficar reclamando de coisas tão pequenas que você perdeu. Coisas tão pequenas, tão irrisórias, que tiraram da sua vida. O que foi? O que você perdeu? O que tiraram da sua vida? Aquela paixão, aquele amor que só te traía, só te ofendia, só brigava com você, só te resumia a nada, a pó, a barro, a cinza. O que tiraram de você? Aquele emprego que era um salário pife desse tamanhozinho, que você vivia murmurando, reclamando que não dava para você fazer nada. O que tiraram de você? Aquele carro velho que só vivia quebrado. O que tiraram de você? O que faz você sentir tanta saudade do Egito? Quando você pensa que você já viveu o melhor, que o melhor foi lá atrás, é porque você não crê que Deus, Ele pode fazer algo novo na sua vida.
Se Deus ele fez uma vez, ele fará novamente. Deus é como a gente diz, ainda faz milagres. Deus ainda libera destino. Deus ainda abre portas. Deus ainda transforma o impossível no possível, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Se um dia Ele fez, Ele fará novamente. O mesmo Deus que permite você viver momentos difíceis é o mesmo Deus que livra você, é o mesmo Deus que abençoa você, é o mesmo Deus. Então quando você fica preso no passado, é como se você não estivesse acreditando que Deus esteja te levando por uma terra que mana leite e mel. O povo murmurava, reclamava, porque eles ancoraram as expectativas, a vida, as emoções lá no Egito. Eles até esqueceram que eles eram escravos, que eles sofriam, que eles padeciam. Eles esqueceram isso. Eles não enxergavam que Deus estava querendo levá-los para uma terra que mandava leite e mel, meu. Será que você não está preso ao seu passado? Será que você não está achando que você já viveu o melhor da sua vida? Não. O melhor sempre está por vir. O melhor sempre está por vir. É como a gente diz, você ainda não teve o melhor carro, você ainda não teve a melhor casa, você ainda não teve a melhor roupa, você ainda não fez a melhor viagem da sua vida. Você não fez, porque o melhor com Deus sempre está por vir. Deus, Ele está preparando uma coisa nova para derramar sobre a sua vida. E se você crê nisso, diga: meu Pai, eu creio. Sabe, queira caminhar embaixo de uma promessa, de uma palavra. Eu caminho embaixo de promessas, eu caminho embaixo de palavras. E o povo continuou caminhando, acreditando em Moisés, acreditando nas promessas, e chegaram na terra prometida. Olha só, posso continuar mais 10 minutinhos? 5 minutos, posso? Posso ou não posso? Porque o melhor vem agora. Agora vem a melhor parte. Aleluia. Então o povo continua caminhando. Você só para de caminhar quando você não consegue ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Mas Deus, Ele não trabalha dando spoiler. Porque se Deus ele for mostrar para a gente o processo que a gente tem que passar para chegar lá na frente onde Ele quer nos levar, a gente desiste. Se o professor for pegar um monte de matéria que você tem que fazer para você se tornar um advogado, você desiste. Para você se tornar um médico, você desiste. Então você vai viver nos bimestres, né? Primeiro bimestre, segundo, terceiro. É bimestre? É bimestre, né? Semestre, né? Primeiro semestre, segundo semestre. E na medida que você vai evoluindo, a coisa vai ficando mais difícil, você vai adquirindo mais experiência, mais aprendizado. Assim é Deus. Deus, Ele não dá spoiler. Ele só diz para onde Ele vai te levar. Eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Eu vou te abençoar. Só confia. E o povo continua caminhando. Se passaram anos, se passaram décadas, se passaram séculos, e o povo já estava estabelecidos, instaurados, organizados na terra que Deus prometeu levá-los. As serpentes já haviam sido tiradas do meio do povo, porque se o povo achou que eles estavam sofrendo, eles perceberam que eles iriam sofrer muito mais se eles ficassem murmurando contra Deus, porque Deus mandou aquelas serpentes abrasadoras e as serpentes picavam eles. Aí eles viram o que era sentir dor, o que era ser perturbado, atormentado por serpente, que até então eles não estavam sendo. Reclamam com Moisés, Moisés faz a serpente
e coloca lá, e eles começam a ser picados. Olhava para a serpente e eles eram curados. Mas só que a palavra diz que com o passar do tempo, aquilo que livrou eles do mal, com o passar do tempo, aquilo que livrou eles do mal, aquilo que fez bem para eles, se tornou idolatria. A palavra diz que eles começaram a queimar incenso para aquela serpente. Você vai ver isso daqui lá no livro de Crônicas, não, de Reis, capítulo 18. Depois você lê em casa. Depois de centenas e dezenas de anos, aquela serpente, ela começou a se tornar uma idolatria para aquele povo. Toma cuidado com aquilo que Deus faz na sua vida. Toma cuidado com aquilo que Deus dá para você também. Porque muitos, infelizmente, pegam aquilo que Deus dá e ao invés de continuar caminhando com Ele, faz daquilo que recebeu uma idolatria. Aí Ezequias é levantado rei. E quando ele é levantado rei, a palavra diz que ele foi um dos melhores reis de Israel. E ele começa a quebrar tudo que é estátua, tudo que é ídolo que estava entre o povo de Israel. Ele tirou aquela serpente. Veja, já havia se passado centenas de anos, e o povo, pelo fato de lá atrás ter sido curado, ao olhar para aquela serpente, ser abençoado por aquela serpente, eles começaram a idolatrar aquela serpente. E Ezequias vai e diz: não, adorarás somente o Senhor teu Deus. Mas a serpente, quando nós olhávamos para ela, ela nos curava, ela nos libertava, ela nos abençoava. Sim, tudo bem, mas isso foi passado. Agora nós queremos que vocês olhem para Deus. Olhe para Deus, olhe para Deus. E Ezequias foi o único rei, gente, presta atenção, que tirou a idolatria do meio do povo de Deus. Tirou. Mas olha que coisa interessante. Quando ele tirou a idolatria do meio de Israel, não demorou muito tempo, ele adoeceu. E por que ele adoeceu? Porque nós somos seres humanos. Nós corremos riscos de morte todos os dias. Nós estamos sujeitos sim a ser roubados, a ficar doentes. Nós estamos sujeitos sim a ser enganados. Não é porque você é crente, que você está na igreja, que você foi batizado, que você não está exposto aos perigos do mundo lá fora. Por isso que a palavra diz: vigiai e orai. Então nós temos que vigiar, mais vigiar do que orar. E ele vai, tira a idolatria, não demora muito tempo, ele vai e adoece. E a doença de Ezequias é uma doença mortal, é um câncer. Um profeta chamado Isaías vai na casa dele e diz assim: Isaías, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. E não foi médico que disse isso, não foi psicólogo, terapeuta, psiquiatra, não, oncologista, não, foi o próprio Deus. O próprio Deus mandou um recado para ele dizendo: olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Uma coisa é você receber um laudo médico, um exame médico, uma coisa é alguém falar para você o que vai acontecer na sua vida, um guru, uma cigana, um profeta. Mas outra coisa é o próprio Deus dizer para você: você vai morrer, não tem mais jeito. Porque quando é o homem tem Deus, e quando é o próprio Deus que diz que você não tem jeito, e aí? Como reverter esse quadro? E Isaías dá aquela notícia para ele e vai embora. Ezequias recebe aquela palavra de que ele estava doente, que ele ia morrer. A única coisa que ele fez, sabe o que foi? Foi virar o rosto para a parede. Vira o rosto para a parede. E a Bíblia diz que ele chora muito, porque afinal de contas foi uma notícia trágica. Mano, você não vai mais viver. Sabe o que é você receber isso de um
um médico dizendo que o seu filho não vai mais viver, o seu pai não vai mais viver, você não vai mais viver, você vai morrer. Para quem você vai recorrer? Mas a palavra diz que ele virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. E a única coisa que ele disse foi: Senhor, lembra-te que eu fiz o que era reto aos teus olhos. Lembra-te que eu fiz o que era justo aos teus olhos. E chorou muitíssimo. E a palavra diz que naquele mesmo dia Isaías voltou e disse assim: olha, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, eu vou acrescentar mais 15 anos na sua vida, e eu vou te livrar das mãos dos teus inimigos. Eu vou livrar você, eu vou curar você, eu vou abençoar você. Sabe por quê? Porque Deus lembrou que um dia Ele fez o que era reto. E qual foi a coisa reta que Ele fez? Ele tirou a idolatria do meio do povo de Deus. Ele tirou a idolatria do teu reino. Então Ele disse assim: Pai, lembra-te que eu tirei a idolatria do meio do teu povo. Eu tirei os ídolos, eu quebrei os altares. E a mesma coisa acontece quando você tira a idolatria de dentro de você. E muitas das vezes a idolatria acaba se tornando até aquilo que um dia Deus Ele usou para nos libertar, para nos curar, para nos abençoar. E eu quero perguntar para você nessa noite, de repente, qual é a idolatria que tem impedido você de romper, de você ter um acesso maior a Deus, uma comunhão maior a Deus? O que é a idolatria que tem te separado de Deus? Porque de repente eu não sei, a idolatria que hoje você tem é o trabalho que Deus te deu. Ora, não foi Deus que deu aquela serpente para curar aquele povo? Não foi Deus que mandou levantar aquela serpente no deserto para que aquele povo fosse curado? Foi Deus, mas com o passar do tempo aquela serpente se tornou idolatria. O povo começou a queimar incenso para aquela serpente. Eu não sei qual é a serpente que está na sua vida, qual é a idolatria, o que você começou a ovacionar, idolatrar. Será que não foi o trabalho que Ele te deu? Que agora você ovaciona, idolatra mais o seu trabalho, mais o seu emprego, mais a sua empresa, o carro que Ele te deu, o namorado que Ele te deu, a casa que Ele te deu, o terreno que Ele te deu, do que o próprio Deus, do que está na presença dEle. Será que aquilo que Deus fez por você, fez na sua casa, fez na sua família, não se tornou uma idolatria? E aquilo que Deus fez está te separando dEle, está te afastando dEle. Porque veja, tudo aquilo que você conquista que não tem a Deus, não é de Deus. Por mais que você conquiste, você não pode jamais tirar Deus da sua vida. É como a história de uma mulher. A mulher era pobre, só era ela e o filho dela, uma mulher viúva. Aí um belo de um dia levaram ela e colocaram ela diante de uma caverna. Naquela caverna tinha muito ouro lá dentro, muito ouro. E ela ouviu uma voz dizendo assim: olha, você vai entrar e você vai pegar tudo aquilo que você quiser, mas só que você não pode esquecer do mais importante. Não esqueça daquilo que é mais importante para você. E a mulher entra dentro daquela caverna, e quando ela vê aquele monte de ouro, prata, pedras preciosas, joias, ela fica impactada, embasbacada com aquilo. E ela começa a pegar, mas só que ela não tinha uma sacola, ela não tinha bolsa, ela não tinha nada. E ela começa a juntar, e segura daqui, segura dali, e coloca um pouco em cima da criança. Mas só que ela percebe que aquilo que ela estava pegando ainda era pouco. Sabe quando a pessoa é avarenta, ela não se sacia com pouco, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Aí ouve um sussurro no ouvido dela dizendo assim: olha, você só tem 5 minutos. Você só tem 5 minutos para pegar tudo aquilo que você quiser e ir embora. E depois que você sair daqui, a porta vai fechar e você não vai entrar mais. E a mulher: caramba, eu só tenho 5 minutos e eu peguei só isso. Meu pai do céu. Aí ela foi e colocou a criança no chão, fez assim com a brusa e começou a colocar.
e coloca, e coloca, e vai colocando, e vai colocando, e sabe? Ela encheu a roupa. Aí a voz disse para ela: olha, só falta 30 segundos. 30 segundos para a porta fechar. E aquela mulher sai correndo. E quando ela chega do lado de fora, ela está cheia de ouro, cheia de joias. Aí ela escuta a porta fechando. E quando a porta se fecha, ela olha. E ela procura o filho. Cadê o filho? Ela tinha esquecido o mais importante lá dentro. Não, você não está entendendo. Ela esqueceu o mais importante lá dentro. Quantas são as pessoas que estão esquecendo do mais importante? Deus, Ele te deu o carro. Deus te deu um marido, te deu uma esposa, um esposo. Deus abriu portas para você. Não esqueça do mais importante. Não esqueça, não esqueça, não esqueça. Por mais que você ganhe hoje, por mais que você esteja rompendo, por mais abençoado que a sua empresa esteja sendo, por maior que tenha sido o crescimento no seu comércio, não esqueça do mais importante. Não esqueça do mais importante. Você não pode esquecer de Jesus. É aquele povo, o povo de Israel, estava esquecendo de Deus, já estava idolatrando uma serpente de bronze. Mesmo que tenha sido Deus que tenha te dado, nós não podemos idolatrar. É como eu disse, tudo aquilo que se torna mais importante para você do que Deus, deixa de ser de Deus. O seu trabalho é mais importante que Deus, já deixou de ser de Deus. Sua escola, sua faculdade, seus filhos, seu marido, seu namoro, seu terreno, seu carro se tornou mais importante que Deus, já deixou de ser de Deus. Deus, Ele não quer somente passar pela sua vida. Deus, Ele quer habitar com você. Deus quer estar com você todos os dias.